Olá, amados, William aqui falando com vocês, graça e paz. No vídeo de hoje, nós iremos dar continuidade ao nosso curso bíblico. Vamos aprofundar o capítulo 7 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, do versículo 37 ao versículo 52. Mas antes, caso você não seja inscrito, peço que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Não esqueça de nos ajudar a evangelizar, deixando o seu like preventivo, compartilhando esse vídeo com todos os seus contatos e grupos e nas redes sociais, para que essa bênção possa alcançar cada vez mais irmãos. Ficamos muito agradecidos pela bondade de cada um de vocês. Nesse momento, convido a você para juntos pedirmos o auxílio do Espírito Santo. Você pode rezar comigo dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vamos aqui à nossa Bíblia digital. Estamos no capítulo 7 e peço para que vocês possam ler comigo do versículo 37 ao versículo 39, para que nós possamos refletir sobre esses elementos dessa passagem. Leiam comigo. No último dia da festa, o mais solene, Jesus, de pé, disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, de seu seio jorrarão rios de água viva. Ele falava do Espírito que deviam receber aqueles que tinham crido nele, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Olha que promessa maravilhosa que nós temos aqui. Exatamente uma promessa de Deus nesse versículo 37 e versículo 38. William, mas que promessa é essa? Olha a promessa aqui, ó. No último dia da festa, o mais solene, Jesus de pé disse em alta voz. Olha a promessa. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, de seu seio jorrarão rios de água viva. Promessa de Deus, nós marcamos com a cor verde. Que promessa maravilhosa! Aquele que crê em Jesus, aquele que tem sede de Jesus, ele pode ir a Jesus, Jesus o dará de beber. Beber água viva, que é a sua palavra, que é o seu Espírito Santo. Vejam, aquele que crê em mim, como diz Jesus aqui no versículo 38, aquele que crê em Jesus, conforme a palavra da Escritura, de seu seio jorrarão rios de água viva. Meus amados, do seu coração jorrará rios de água viva. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que acredita na sua palavra, que coloca em prática os seus ensinamentos, que tem sede de Deus, que tem sede de Jesus, pode vir até ele, que Jesus o dará de beber. Água viva, dessa água é a água que jorra para a vida eterna, que nos levará ao céu, que nos tornará pessoas felizes, que nos tornará pessoas cheias de ânimo e nos dará capacidade de vencer neste mundo. Que promessa maravilhosa, não é mesmo? Agora eu convido você a ler comigo do versículo 40 ao versículo 52. Vamos ler juntos. Alguns entre a multidão, ouvindo essas palavras, diziam: Esse é verdadeiramente o profeta. Diziam outros: É esse o Cristo. Mas alguns diziam: Porventura, pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo será
da descendência de Davi e virá de Belém? A cidade de onde era Davi? Produziu-se uma cisão entre o povo por sua causa. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Os guardas então voltaram aos chefes dos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os guardas: jamais um homem falou assim. Os fariseus replicaram: também fostes enganados? Alguns dos chefes ou alguém dos fariseus por acaso creram nele? Mas este povo que não conhece a lei são uns malditos. Nicodemos, um deles, o que anteriormente tinha vindo a Jesus, disse-lhes: acaso nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? Responderam-lhe: és também Galileu? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. Palavra maravilhosa, meus amados irmãos. Eu aqui vou colocar aqui, diminuir o zoom para que nós possamos ter essa visão ampla dessa passagem. Meus amados, fica um questionamento aqui nessa passagem que nós podemos refletir. Por que os fariseus afirmam que da Galileia não surge profeta? Meu amado e minha amada irmã, Jesus aqui estava ensinando e as pessoas estavam maravilhadas com ele. Mas não os líderes religiosos do judaísmo, os fariseus. Esses queriam acusar e condenar Jesus o mais depressa possível, porque eles não concordavam, meus amados, com os ensinamentos de Jesus. Eles estavam movidos pelo ódio, pela inveja. Percebam que nos capítulos anteriores moveu-se uma perseguição contra Jesus, porque ele havia curado uma pessoa no sábado e porque ele estava ali se revelando como Deus, como Filho de Deus. Então, essas pessoas estão aí movidos pelo ódio, pela inveja. Nós já meditamos nos capítulos anteriores que quando nós nos deixamos mover por esses sentimentos, nós nos tornamos cegos, né? Nós nos tornamos cegos e não conseguimos enxergar a verdade, que no caso aqui a verdade é o próprio Jesus. Mas aqui, meus amados, Nicodemos, que é doutor da lei, ele já tinha conversado com Jesus anteriormente. Vocês se lembram, lá no capítulo 3, houve esse encontro entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos experimentou a Jesus. Nesse diálogo, Jesus ele falou para Nicodemos: em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Meus amados, Jesus havia deixado a semente da palavra de Deus no coração de Nicodemos. E aí, meus amados, esse capítulo número 3, ele vai experimentar da pessoa de Jesus. Aquele Jesus que havia falado para ele que era preciso nascer de novo. Nicodemos aqui, meus amados, ele se coloca à frente e diz para aquelas pessoas: como que vocês querem condenar Jesus sem ao menos dar a ele a chance de defesa, sem um julgamento justo? Então aqui nós notamos, meus amados, que esses líderes religiosos não dão uma resposta a Nicodemos. Eles só dizem para Nicodemos o seguinte: vai estudar as escrituras, vai estudar a lei. Mas Nicodemos, nós temos que lembrar que Nicodemos é doutor da lei. Nicodemos conhece a lei. Ele é um doutor, ele é uma pessoa entendida da lei. E teve, meus amados, esse encontro pessoal com Jesus. Daí nós podemos entender aqui três coisas aqui nessa passagem. Primeiro, esses líderes religiosos, eles não respondem a pergunta de Nicodemos, mas eles tentam desqualificá-lo. Como? Pedindo que ele possa estudar a Sagrada Escritura. Veja só,
uma pessoa ali mandando Nicodemos estudar a Sagrada Escritura, ele sendo doutor da lei. Então, além deles não responderem ao questionamento de Nicodemos, eles tentam desqualificar Nicodemos. Então vejam, em um segundo momento, nós podemos aqui refletir o seguinte ponto. Eles mandam Nicodemos estudar a Sagrada Escritura, dizendo que lá da Galileia nunca surgiu profeta. Mas, se vocês recordarem, nós temos aqui na história de Israel que apareceu um profeta lá nessa região da Galileia, que justamente é o profeta Jonas. Ele veio essa região, meus amados. Ou seja, eles manipulam aqui as Sagradas Escrituras ao seu bel prazer. Eles, assim como acontece hoje em dia, não é mesmo? Quantas pessoas elas tentam defender o seu ponto de vista manipulando a Sagrada Escritura. Eles mandam Nicodemos estudar a Sagrada Escritura, dizendo que da Galileia nunca surgiu profeta. Mas isso é uma grande mentira. Eles manipulam as Sagradas Escrituras. Que realidade, né? É a realidade que nós estamos inseridos também ainda hoje. É assim. Quantas pessoas não manipulam a Sagrada Escritura ao seu proveito, não é mesmo? As Escrituras ao seu bel prazer. E um terceiro ponto que nós podemos refletir aqui, eles já se decidiram a condenar Jesus. Por que eles já se decidiram? Porque estavam com o coração fechado, coração cheio de ódio, de inveja. Então eles não estão aqui dispostos a dar um julgamento justo a Jesus, a ouvir Jesus. Mas pelo contrário, eles estão aqui decididos a matá-lo. Vocês lembram e recordam nos capítulos anteriores, nós já conseguimos relatar isso aqui, né? Nos capítulos anteriores, que essas pessoas estavam dispostas a matar Jesus. Então, o que nós podemos entender de tudo isso? Nós precisamos estudar a Sagrada Escritura, precisamos conhecer os ensinamentos da igreja, pois ainda hoje muitos tentam manipular a palavra de Deus. Ainda hoje muitos tentam nos desqualificar, a exemplo do que aconteceu aqui com Nicodemos. Ainda hoje, meus amados, muitos tentam condenar Jesus, não acreditam em Jesus, condenam a igreja, não acreditam na igreja. Por isso, né, a importância de nós estudarmos, precisamos conhecer as Sagradas Escrituras, precisamos conhecer os ensinamentos da igreja. Então, quando nós conhecemos o ensinamento da igreja, a palavra de Deus, nós nos tornamos pessoas fortes na fé. E a gente se livra, não é verdade? De muitas vezes de cair nessas ciladas. Daí a importância desse nosso curso bíblico, de que nós possamos cada vez mais perseverar, buscar ser fiéis na palavra, ser fiéis no ensinamento de Jesus. Esse é o propósito aqui do nosso curso bíblico. Então, meus amados, esse foi o nosso vídeo de hoje. É um vídeo curto, pois está aqui finalizando esse capítulo 7. Meus amados, nós podemos refletir com os seguintes questionamentos. Qual a mensagem de Deus para a nossa vida no dia de hoje? Como nós poderemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida? Eu posso até partilhar aqui com vocês algo que me chamou bastante atenção. No versículo 46, vejam o que está aqui escrito no versículo 46. Está escrito assim na Bíblia: jamais um homem falou assim. Jamais um homem poderá falar assim para nós. Nosso Jesus, nosso amado Mestre, nós temos que mergulhar, meus amados, na palavra de Deus, na palavra de Jesus. Temos que conhecer Ele para que nós possamos melhor adorá-lo, melhor servi-lo na nossa vida, na nossa história. Esse é o convite que Jesus ele faz para cada um de nós, pois jamais um homem falou assim. Um homem tem essa capacidade de falar no nosso coração como Jesus ele tem. Jesus, ele nos conhece no mais profundo do nosso coração. E a resposta que nós temos que dar é entregar o nosso próprio coração a Ele. Essa é a mensagem de Deus para a minha vida no dia de hoje. Eu me sinto aqui movido por essa palavra,
a ser uma pessoa cada vez mais entregue à vontade de Deus através da sua palavra, através dos ensinamentos da igreja, ser movido por Deus através do seu Espírito Santo. Por isso, convido a você, nesse momento, a colocar no seu diário espiritual aquilo que Deus ele tocou mais no teu coração no vídeo de hoje. Convido você a perseverar comigo para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Então, se você quiser ficar à vontade, pode também comentar aqui, deixar abaixo aqui nos comentários, aquilo que mais te chamou a atenção no estudo de hoje da Palavra de Deus. Nós encerramos aqui esse capítulo 7, pedindo que vocês possam continuar rezando para que o nosso apostolado possa crescer cada vez mais. Compartilhe esse vídeo e deixe o seu like preventivo. Estaremos rezando por cada um de vocês. Grande abraço a todos. Ósculo Santo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Graça e paz.